Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa de hoje temos a nossa irmã Fátima Costa dando início às reflexões em torno do Setembro Amarelo, em defesa da vida, da valorização da existência. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez agradecendo a oportunidade deste contato e sempre pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare e nos proteja, nos dê uma noite de tranquilidade e de paz. Neste mês, meus irmãos, de setembro que está se iniciando, nós iremos abordar o tema em defesa da vida, já que é por nós feita a campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio e tudo aquilo que vá contra a vida. E para se viver bem, valorizando cada minuto desse presente grandioso que recebemos de Deus, nosso Pai, e que infelizmente muitos não dão o devido valor, é preciso que tenhamos sabedoria e autoconhecimento. Porque, meus irmãos, a vida é um presente de Deus. E é importante que indaguemos a nós mesmos o que eu faço, o que eu desejo, a que propósito e a que finalidade se destinam a minha vida. A nossa vida, ela está em constante evolução, num incansável processo de transformação que permite a purificação do ser. O espírito, ele é criado para ser feliz, porém, é através da sua evolução, da construção do seu próprio caminho, traçando seus objetivos que quer atingir, é que vai se processando essa evolução, até chegarmos a espíritos angelicais. É uma longa caminhada, uma longa jornada. E Jesus nos convida a crescermos cada vez mais. Quando ele diz a Simão, em Lucas, no capítulo 5, versículo 4, faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar, onde o mar alto representa os nossos desafios, os nossos obstáculos, e o lançar redes, os aprendizados que retiramos dessas situações, desses momentos e experiências difíceis, com as quais validamos o que nós realmente aprendemos e também testamos a nossa fé. No Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, que trata das leis morais, apresenta para nós os ensinos morais do Cristo. E na questão 880, Kardec pergunta aos amigos espirituais: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, os amigos espirituais já mostravam a Kardec que a vida corpórea deve ser respeitada, desde o momento da sua concepção até o instante da morte natural. Nós não devemos atentar contra a vida dos nossos semelhantes e nem da nossa própria vida. Daí serem incabíveis para nós, seguidores
da doutrina espírita ações como aborto, violência contra mulheres, crianças, idosos e qualquer tipo de violência, o uso das drogas ilícitas ou lícitas, a eutanásia, o suicídio e todas as formas e maneiras de desrespeito à vida, pois a extinção da vida física, quando provocada, e o comprometimento da saúde representam desrespeito à lei divina. Como espíritos imortais encarnados, isto é, habitando um corpo físico, nós temos compromissos com a valorização, o cuidado e a qualidade de vida, a começar pelo respeito ao próprio corpo, mantendo a higiene e cuidando da saúde. A certeza que temos é que, sem exceção, todos nós estamos fadados a progredir espiritualmente até o ponto mais alto de um ser angelical. Mas tudo vai depender do ritmo que vamos empreender nessa jornada. Esse ritmo da evolução é totalmente individual, depende somente do nosso esforço em compreendermos que as lições dos caminhos que Jesus nos deixou são aqueles que nos levarão mais rápido ao topo da montanha espiritual, que nós ainda estamos na base. Vale lembrar que o maior ensinamento foi simplesmente amar a Deus, como eu disse, acima de todas as coisas e respeitar o próximo. Nós devemos respeitar todos os elementos da natureza. O grande motor desse processo evolutivo pelo qual passamos aqui na Terra é o nosso autoconhecimento, que vai nos dar a verdadeira dimensão dos erros e dos vícios que deverão ser transformados em virtudes. Um dos processos para seguir nesse caminho é nos conhecermos, sabermos que ainda temos muitos vícios, muitos erros, mas que temos condições de transformá-los em virtudes. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, então é fundamental alcançarmos um novo patamar ético, moral e espiritual nesse universo em evolução. As reformas necessárias passam pelo expurgo de espíritos que ainda não se conscientizaram o bastante para renovar suas atitudes e permanecer na Terra, na continuidade de seu processo evolutivo. Por isso, muitos estão desesperados, procurando criar o máximo de perturbação no ambiente em que vivem, ignorando, porém, que esses atos só criarão mais dificuldades nas suas lutas futuras. E nós vamos ver também, meus irmãos, um texto que é muito interessante, que se chama Caminha Alegremente. Esse texto é do livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Diz assim: raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali. Como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes.
Mãos prestimosas arrancarão as gramíneas em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Por aí nós vemos, meus irmãos, o quanto, precisamos tirar de nós os nossos erros, os nossos vícios, nos renovarmos. E vamos chegar agora ao suicídio. O suicídio é uma tentativa desesperada de acabar com os problemas da vida. Vai resultar sempre em desapontamento, segundo aqueles que voltaram para contar. O suicídio, assim pensamos, é resultante da ignorância das leis divinas, que leva a sociedade a adotar um pensamento materialista. Sendo assim, só há um antídoto para exterminarmos este mal que assola nossa sociedade: a instrução, que levará fatalmente à educação moral, que culminará na libertação pelo conhecimento da verdade magna das leis divinas, a vida eterna, pois Cristo veio para que tenhamos vida, vida em abundância. E esses temas, meus irmãos, serão abordados mais profundamente com os outros convidados durante todo o mês de setembro. O nosso corpo físico é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito, trazido à carne, no seu nascimento. Devemos valorizar as condições da saúde orgânica, psíquica e espiritual. A prática da viciação, da dependência de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, comprometem o nosso organismo, Faz com que tenhamos comportamentos agressivos, depressivos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que estamos fazendo, o que estamos ingerindo, o que estamos colocando no nosso corpo. Ao longo da nossa existência, o melhor processo educativo é a principal profilaxia contra a violência, contra o uso de bebidas, de cigarros. E deve começar no ambiente doméstico, pois a melhor escola ainda é o lar. Por quê? É através dos exemplos dos pais, dos familiares e de diálogos francos e respeitosos que as crianças começam a saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Nós sabemos que os exemplos marcam muito mais do que simplesmente as proibições, as palavras. Do que adianta eu falar para o meu filho: você não vai fumar, você não vai beber, se ele vê o pai, a mãe, os tios ingerindo bebida alcoólica, fumando? O que eles vão pensar? Eles dizem que não posso, mas eles mesmos fazem isso. Então eu também posso experimentar, não é? Então temos que ter muito cuidado com o nosso procedimento no ambiente doméstico, junto aos nossos filhos.
ensinando a prática do bem, a prática do que é correto. Existe uma música, né, que é muito popular e que eu, pessoalmente, até gosto muito, que ela diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ela reflete o que acontece com a grande maioria de nós, onde é a vida que nos leva de forma casual, sem planejamento, uma direção certa, quando deveria, né, ser ao contrário. Isto é, nós é que deveríamos conduzir nossas vidas com destino certo, com um rumo claro, para alcançarmos a grande luz. Não nos ficarmos à deriva. Somos nós que devemos tomar as rédeas da nossa vida com as nossas próprias mãos e conduzir nossos passos com firmeza, sem soltarmos o leme. Quantos de nós, meus irmãos, sucumbimos ao sabor das tentações, ficamos completamente cegos à lógica e ao bom senso. Nos deixamos levar pelo materialismo, pelo consumismo. Muitos crimes, atrocidades, enganos, sofrimentos em geral poderiam ser evitados. Os suicídios poderiam ser evitados. Nós sabemos, não é, nas estatísticas, que os jovens hoje em dia estão fazendo dessa prática quase que uma forma usual, tirar a vida. Estão sem um propósito, sem uma direção em suas vidas. Não têm uma meta a seguir. Nós não somos meros viventes no mundo sem função determinada. Nós aqui estamos para galgarmos os degraus que vai nos levar na nossa evolução. Estamos aqui aprendendo. Este mundo de provas e expiações, para nós espíritos, ainda em fase de evolução, estamos aqui para aprender, buscando, através da convivência com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, nos tornarmos melhores, aprendendo, praticando os ensinamentos do Cristo, que se resumem em dois praticamente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós colocarmos isso em prática, meus irmãos, nossas vidas serão mais fáceis. O nosso caminhar, a nossa jornada, torna-se mais serena. Não é que não tenhamos obstáculos para superar, mas com fé, com essa certeza de que estamos amparados, vamos caminhar com mais segurança. Saibamos nós que a espiritualidade maior, ela está sempre presente em nossas vidas, mesmo para aqueles que afirmam estar vivendo na escuridão, mesmo para aqueles que dizem que não acreditam numa força maior. Mas nós sabemos também que depende do nosso livre-arbítrio as escolhas que fazemos para a nossa vida, os caminhos que queremos percorrer. E cabe a nós, meus irmãos, ampararmos quem está em sofrimento, ajudando da melhor maneira que pudermos, pois somos nós as ferramentas toscas das quais a espiritualidade se servirá para burilar aqueles que estão em condições piores do que nós mesmos. Eis uma das maiores razões da nossa singela vivência humana: ajudar aos semelhantes, mesmo que ainda sejamos rascunhos do aprimoramento moral e espiritual.
Não esperemos, meus irmãos, alcançarmos o aperfeiçoamento moral e espiritual para estendermos as mãos aos semelhantes. Não. Enquanto aqui estamos, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar aos nossos semelhantes. Vamos fazer a nossa parte. Estamos todos no mesmo barco. A terra é o nosso campo de vivência e nós somos os responsáveis pelo que fazemos do nosso tempo, das nossas escolhas. Tudo são provas para testar nossa capacidade de aprendizado e evolução no bem e de como reagimos frente às necessidades dos nossos semelhantes e frente às nossas necessidades. Então, nós precisamos sempre estarmos voltados para a prática do bem. Vamos colocar em prática os aprendizados que estamos conseguindo, né? Que estamos aqui aprendendo, que estamos evoluindo no bem, que estamos praticando a caridade, que estamos ouvindo aqueles que chegam até nós. A doutrina espírita trata claro e objetivamente a respeito do abortamento na questão 358 da sua obra básica, O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, né, nós não temos o direito de praticar o aborto. Como também qualquer tipo de violência contra a mulher, a criança, o idoso ou qualquer tipo de violência. O aumento significativo da violência nos faz pensar que está havendo um retrocesso no processo evolutivo do espírito. Mas como sabemos, né, o espírito não retroage nesta caminhada em direção ao progresso, o fato nos comprova que está havendo uma incidência muito grande na reencarnação de espíritos ainda dominados por instintos primitivos, sem noção razoável do bem e do mal, com ausência do senso moral. Obedecendo apenas aos impulsos primários, cometem todo tipo de violência sem um sentimento de remorso. E quais seriam as causas de tanta violência? O afastamento de Deus, falta de religião, uma educação equivocada. Podemos dizer que tudo isso colabora para aumentar a violência, mas, resumindo, diríamos que o problema maior é a falta de espiritualização do homem. Damos mais valor a bens materiais ao invés de buscarmos bens espirituais, bens morais. E os vícios, né, com o uso das drogas? É uma doença espiritual a viciação. É fruto da insegurança do ser. A dependência química é uma condição patológica caracterizada por uma necessidade incoercível da pessoa de utilizar a substância pela qual se viciou, com aumento progressivo da quantidade para obter o mesmo efeito que sentia. O uso das drogas compromete o nosso organismo e pode chegar ao óbito. Assim, a dependência química leva a um comprometimento do ser em suas mais diferentes dimensões.
o abuso dessas substâncias faz com que adoecemos, agride, compromete o espírito em suas emoções, em suas relações e em seus componentes energéticos pertencentes ao corpo espiritual. E aí, meus amigos, também não só as drogas ilícitas, mas as lícitas também, como o cigarro, o álcool, não é? Que causam tantos transtornos. E a eutanásia, que muitos defendem, não é? Muitos acham que a eutanásia é uma forma misericordiosa de minorar o sofrimento. Mas a visão da nossa doutrina é valiosa, porque ela nos ensina que somos corpo, perispírito e espírito, e que a vida tem um sentido ético, moral, proporcionando a evolução do espírito, etapa a etapa, através da lei divina da reencarnação. A eutanásia significa antecipar a morte de um paciente terminal ou com uma doença incurável, com o objetivo de poupá-lo de um sofrimento desnecessário e muitas vezes cruel e doloroso. À luz do espiritismo, esses momentos finais da vida física, ainda que com a presença de sofrimento, podem gerar no espírito arrependimentos e reflexões em torno de questões importantes da vida, fazendo com que ele retorne ao mundo espiritual num outro clima mental, evitando muitas vezes sofrimentos e remorsos na pátria espiritual. Martins Peralva nos diz: a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Será que temos dado o devido valor à nossa vida? Valorizar a vida não é apenas cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos ou estar em dia com os exames de saúde. Vai muito, mas muito além disso. Precisamos aprender a cultivar a paz interior, buscando o equilíbrio em nossas ações e pensamentos e despertar nossa consciência para a bondade e a justiça divina, que nos oferece a oportunidade da encarnação com o objetivo de crescimento e progresso. Valorizar a vida é também exercitar os olhos e os sentimentos para ver com mais frequência o bom e o belo, para perdoar antes de julgar, para valorizar antes de denegrir, e com isso estaremos valorizando não só a nossa própria vida, como também a dos que caminham conosco. Porque, como já disse, não é, meus irmãos, nós não caminhamos sozinhos. Nós sempre temos ao nosso lado aquelas pessoas com as quais é indispensável a nossa convivência para que resgatemos nossos débitos, para que deixemos renascer sentimentos mais felizes, sentimentos de amor, de solidariedade, de paz. E quantos de nós, meus irmãos, não mergulham nas águas traiçoeiras da depressão e às vezes não conseguem mais voltar à superfície da vida luminosa e saudável, simplesmente porque não sabem qual a direção tomar, não têm um rumo, não entendem que bastaria pedir para Jesus iluminar o caminho com a imensa claridade do seu coração, para que fossem ajudados através dos próprios passos e seus esforços até encontrar o verdadeiro caminho que precisamos trilhar nesta vida de provações. Jesus nos deu a fórmula: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se lhe abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate se lhe abrirá.
mas é preciso saber como fazer isso, não é? Não basta apenas querer, é necessário desejar profundamente, de forma contínua e perseverante, do fundo do coração, sem duvidar da divina ajuda. Além disso, pequenos atos corriqueiros da nossa vivência humana no dia a dia, nas coisas e nos afazeres simples do mundo, também ajudam a conseguir isso. Por exemplo, como nos portamos perante alguém que se aproxima e se diz estar perdido, desiludido da vida, que não acredita em mais nada, que não sabe que rumo tomar, que está com muitos problemas, sem amparo, que não tem ninguém, etc. Fica evidente que temos à frente uma pessoa necessitada de equilíbrio mental, que pode estar até sofrendo um assédio de um obsessor que influencia suas ideias, além de se tornar um forte candidato à depressão profunda ou a algo pior como o suicídio. Principalmente nesses casos, nós que nos dizemos espíritas, temos a grande obrigação. Não foi por acaso que essa pessoa chegou até nós. Estamos há muito sendo preparados gradativamente para ajudar nas fileiras do bem. E eis aí a oportunidade, amparar com a máxima compreensão e tentar mostrar amorosamente, pela força de exemplos próprios, a direção para a verdadeira luz que o libertará desse poço de enganos. Irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar os que chegam até nós. Vamos sempre buscar, através da ajuda divina, aquilo que necessitamos. E lembrem-se, quando falamos da preservação da vida, pensamos em aborto, suicídio, eutanásia. Mas, por outro lado, vamos também suicidando sonhos, abortando objetivos, oportunidades que nos são estendidas para o trabalho edificante. Vamos literalmente provocando a eutanásia da nossa evolução, pois temos medo dos enfrentamentos. A zona de conforto é o único lugar que sabemos viver. Vamos deixar, meus irmãos, a nossa zona de conforto. Vamos seguir aquilo que Cristo nos pede. Respeito ao semelhante. Vamos valorizar a vida nossa e do próximo, lembrando sempre que a vida é um presente de Deus. Agradeço e mais uma vez que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.